A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindos ao nosso programa. E você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. E no programa de hoje, iremos abordar um tema muito importante, que é essencial para o nosso bem-estar. Como a alimentação influencia na imunidade. E para isso, contamos com a presença da nutricionista, também nutricionista, a doutora Gabriela Ayala. Ela que está um pouquinho distante da gente, está lá em São Paulo, Guarulhos, mas ela vai nos ajudar a entender este tema, com essas informações tão valiosas sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Gabriela, ao nosso programa. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e aqueles que nos assistem. Gostaria de agradecer mais uma vez a Bruna pelo convite e também a produção do programa. Muito obrigada. Então, Gabi, para a gente começar, né? O que é o sistema imunológico, né? E qual a sua importância para o nosso corpo? Bem, Bruna, a função do sistema imunológico, ele é responsável por proteger o nosso organismo contra agentes invasores externos, como vírus, bactérias e fungos. Ele é composto por células, tecidos e órgãos responsáveis, todos juntos eles trabalham para proteger o nosso organismo. E quanto melhor for a nossa imunidade, mais protegido o nosso corpo fica contra doenças e também contra patógenos, esses vírus de influenza, essas viroses também, que a gente vê com tanta frequência nessa mudança de clima também, que o nosso corpo fica mais propício. Então, o nosso organismo é responsável do sistema imunológico para proteger contra essas doenças virais, fungos também e bactérias, e também protege com a nossa saúde em geral. Muito bom. Então, a gente precisa se cuidar, né? Para que a nossa imunidade fique boa, né? Para a gente evitar esse tipo de situações. Exatamente. Então, para a gente continuar, de que maneira a alimentação ela vai influenciar no funcionamento do sistema imunológico? Bem, a alimentação ela fornece os nutrientes essenciais para que a imunidade esteja ativa. Por quê? Através de uma alimentação balanceada, os nutrientes responsáveis são proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos complexos. Juntos, eles fornecem todos os nutrientes, que como eu acabei de falar, que eles alimentam as células de defesa. E isso também está muito relacionado ao consumo de fibras, uma alimentação rica em fibras, através de frutas, verduras, legumes e também os probióticos que nós encontramos nos iogurtes naturais, também no kefir. Muito bom. E quais são os nutrientes, né, mais importantes para fortalecer essa imunidade? Temos vários, mas os mais importantes que podemos destacar é a vitamina C, o zinco, a vitamina D, o selênio e a vitamina A. A vitamina C nós encontramos nas frutas cítricas como laranja, limão, acerola, goiaba. Elas contêm antioxidantes, que eles são responsáveis pela produção de novas células de defesa. A vitamina D já age como imunomoduladora, vai modular todo o sistema imunológico. Nós encontramos a vitamina D através dos peixes gordurosos, salmão selvagem, não é esses salmões que a gente encontra no supermercado, sardinha, atum, truta, e também através da exposição solar. Precisamos nos expor aos raios solares das 10 até as 14 horas, 15 horas, 20 minutinhos por dia, é essencial. Eu quero destacar também aqui que é super importante, as pessoas que também fazem suplementação de vitamina D precisam expor ao sol, já para elevar a imunidade. Também a vitamina D é super importante para regulação hormonal, dentre outros pontos.
O zinco nós encontramos através das carnes, leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, e também através dos vegetais verdes escuros. Eles atuam na função do sistema imunológico, então precisa ter zinco para fazer com que o sistema imunológico esteja ativo e eficiente. Selênio, encontramos nas castanhas do Pará. Devemos consumir selênio de castanha do Pará, pelo menos 2 castanhas por dia. É super importante, principalmente para nós mulheres, né, para a regulação hormonal. E também encontramos selênio nas leguminosas. Eles atuam como antioxidantes do sistema de defesa, do sistema imunológico. E a vitamina A nós encontramos na cenoura, na abóbora e também nos vegetais verdes escuros. Eles atuam nas células de defesa, protegendo a barreira das mucosas contra agentes externos, que são os patógenos, evitam com que nós tenhamos doenças. Esses são os principais. Muito bom, Gabi. É interessante, né? Porque assim, a gente vê que não é só em um alimento específico que a gente vai ter tudo, né? Então, a gente precisa ter essa diversidade na alimentação para a gente conseguir consumir os nutrientes necessários para continuar um sistema imunológico bom, né? Sim, com certeza. Por isso que é importante ter a variedade dos alimentos. Por isso que a gente precisa fracionar. O ideal é que fracionemos a alimentação, né, a dieta da família, da casa, por semana. Se não conseguir fazer por semana, a cada 15 dias, já para ter essa variação. Porque frutas, verduras e legumes, se não for congelados, eles estragam rápidos. Então, o ideal é que a gente consuma esses alimentos frescos, já para ter o aporte de todos os compostos bioativos, né? E ter essa variedade para ofertar, como você falou, mais nutrientes no nosso corpo. Muito bom. E como a saúde intestinal ela está relacionada à imunidade? Bem, sabemos que hoje, através dos estudos científicos, o nosso intestino ele abriga cerca de 70% das células do sistema imunológico. O intestino é conhecido como o nosso segundo cérebro, porque faz conexão, né, entre o intestino e o cérebro. Então, quanto mais saudável, mais nutrida for a nossa microbiota intestinal, melhor e mais eficiente será o nosso sistema imunológico. Isso significa o quê? Mais saúde, mais disposição, você acordar com disposição, ter disposição para praticar atividade física, ter um sono reparador. Então, é super importante a alimentação. E como é que a gente nutre essa microbiota intestinal? Foi até pauta de um programa anterior. Através de alimentos nutritivos, comida de verdade, evitando os ultraprocessados, dando preferência também para o feijão, arroz. É o básico, a comida de verdade, é super importante para o nosso intestino. Muito bom. E para a gente continuar, né? Existe algum alimento que pode prejudicar o sistema imunológico? Será, Gabi? Sim, o problema dos alimentos é o consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados. Quais são, Gabi? Batata frita, esses biscoitos recheados. Quando você vê um produto industrializado e for comprar no mercado, hoje tem um rótulo em destaque, né, logo na frente do produto. Rico em açúcar adicionado, rico em gordura saturada, rico em sódio, aditivos químicos. Quando você vira a embalagem do produto, tem lá a lista de ingredientes. Se tiver vários componentes, principalmente aditivos químicos, esses alimentos consumidos em excesso, eles podem provocar o quê? Inflamação. E inflamação vai direto para onde? Para o nosso intestino. E o nosso intestino, já sabemos que está diretamente relacionado com a nossa imunidade. Então, com essa inflamação, o consumo exacerbado todos os dias acarreta na nossa imunidade. A coriza, o espirro, isso tudo está relacionado também ao consumo excessivo de glúten, de lácteos, mas também precisamos individualizar essas intolerâncias. Mas, no geral, os alimentos, né, são os ultraprocessados. Por isso que nós devemos dar prioridade aos alimentos naturais ou minimamente processados. Existem pessoas ainda, né, que talvez por falta de informação ou de conhecimento,
que consome esses alimentos ultraprocessados e não tem a mentalidade de pensar assim, isso aqui vai fazer mal para a minha saúde. Então, acho importante a gente falar isso no programa, até você que está nos assistindo aí em casa, que o alimento ele está diretamente relacionado com a nossa saúde. Então, tem aquela frase, né? Você é o que você come, porque assim, o alimento vai te nortear, tanto para a saúde, tanto para a doença. Então, assim, é importante, né, a gente esclarecer isso aqui, né, Gabi? Porque o alimento ele fala muito sobre a gente, né? Sim, fala muito sobre a gente, reflete na nossa qualidade de vida, na disposição mesmo. E assim, se nós quisermos ter saúde, a gente precisa priorizar a alimentação. É a comida de verdade, é o feijão, o arroz, é uma fruta cítrica após o almoço, é não pular o café da manhã, é poder jantar, comida de verdade também, evitar lanchinhos. Isso tudo vai fazer com que cada dia o nosso sistema imunológico esteja fortalecido. Muito bom. E para a gente continuar aqui, né, nossas perguntas, suplementos vitamínicos, eles são necessários para fortalecer a imunidade? Muito interessante essa pergunta. Vários pacientes já começam querendo suplementar, né, durante o acompanhamento nutricional. O que é que eu pauto? Precisamos analisar os exames bioquímicos, os exames laboratoriais. A questão da suplementação, ela é muito individualizada. Na maioria dos casos, não tem necessidade. Só vai ter necessidade se eu avaliar através dos exames de sangue. Um exemplo, vitamina D. Vitamina D de 20 é super baixa, de 30 também. Precisamos estar com a vitamina D entre 40 até 70. E, nesse caso, entramos com a suplementação. Depois repetimos os exames para saber se se veio para um nível ideal. Isso é para tudo, para zinco, para selênio, para magnésio, triptofano, enfim. Então, a suplementação ela é super específica. As pessoas que têm interesse em suplementar, precisam procurar um profissional da saúde devidamente qualificado para avaliar a real necessidade, né, através dos exames sanguíneos, para fazer essa suplementação, sendo que um ponto super importante para deixar para vocês que estão nos assistindo refletirem é que a suplementação ela não substitui uma alimentação balanceada. Exatamente, né? A gente vem falando sempre em outros programas também em relação a isso, Gabi, sobre a suplementação. Ela não vai substituir ali a alimentação, ela vai ajudar, né? Ela vai contribuir. Vai substituir, não, né? Realmente. E vamos continuar, então. Além da alimentação, né, que a gente tem, outros hábitos também podem contribuir para uma imunidade fortalecida? Sim, a medicina integrativa aborda muito isso. A nutrição integrativa também. Precisamos cuidar do conjunto. A base. E qual é a base? Um sono adequado. Como é que você pode ter um sono adequado? Praticando a higiene do sono, jantando até no máximo 20 horas. A gente sabe que no mundo perfeito é complicado, mas a gente precisa ter uma organização alimentar, uma rotina alimentar em casa para poder jantar cedo. Tem muitas mulheres que chegam cansadas do trabalho, o que é que vão fazer? Vão cuidar de tudo, do lar, dos filhos, de tudo, só vai jantar lá para as 10, 11 horas da noite. E como é que fica o sono dessa pessoa, dessa mulher? Não dá, não tem qualidade de sono. Então, a gente precisa jantar até as 20 horas. Precisamos desconectar das telas também 2 horas antes de irmos para a cama. Essas luzes também, precisamos diminuir as luzes, precisamos dar espaço para um lugarzinho mais escuro. Para quê? Para poder fazer com que o hormônio do sono, a melatonina, comece a atuar. Então, entre 10h30 e 11 horas é o horário que a melatonina está super alta no nosso corpo. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para dormir, para qualificar o nosso sono. Um jantar leve, claro, de acordo com a prescrição individualizada, também vai fazer com que qualifique esse sono. E as horas de sono também são super importantes. Estudos mostram que, no mínimo, 7 horas de noite, bem dormida, também afeta na disposição, afeta na imunidade. A gente sabe que quando tem uma noite que nossos filhos estão doentes, por exemplo,
No outro dia a gente fica só o pó, né? Porque afeta a imunidade. Consumo adequado de água, a gente precisa se hidratar. Não adianta só comer bem se não tem o consumo adequado de água, tá? Não troque chá por água. Chá já é pauta para outro assunto, mas precisa hidratar. Então, são mudanças, pequenas mudanças que fazem uma boa diferença na nossa imunidade. E outra coisa também, planejar as refeições. Retire pelo menos um dia na semana para planejar a sua alimentação. Por quê? Isso vai fazer com que você tenha organização. É muito mais fácil a gente chegar em casa e saber o que é que vai comer. Vai ter um escondidinho de frango com batata doce. Vai ter uma sopinha de legumes. Vai ter um caldo de abóboras, um caldo verde. Do que você chegar, comer um pãozinho, comer um biscoitinho e acha que vai dormir. Não vai dormir com qualidade. Então, isso afeta a imunidade. Planeje suas refeições. Muito bom, Gabi. Você estava falando da rotina do sono aí. É muito interessante a gente também mostrar para o nosso corpo, para o nosso organismo, o que a gente vai fazer, né? Então, assim, se preparar para o sono, né? Porque aí ele vai chegar e a gente vai conseguir ter uma noite mais tranquila, né? Não ficar pensando em tantos problemas que a gente tem na vida, que a gente tem vários, né? Mas, assim, a gente se programar mesmo, né? Para ter uma noite de sono. E esses detalhes que a gente vai fazendo ao longo do dia, beber água e tudo mais, que vai aumentar a nossa imunidade, vai melhorar até a nossa qualidade de vida, né? Sim. Outros pontos também que complementam com esses hábitos é fazer o que todo mundo sabe, mas poucas pessoas praticam, que é o quê? Atividade física. Da mesma forma que a gente tem que separar um tempo para planejar as refeições, a gente precisa separar um tempo para organizar dentro da rotina, fazer com que seja o mais viável possível a prática de atividade física. E o que é que a OMS recomenda? A Organização Mundial da Saúde. Que a atividade física seja feita no mínimo 4 vezes por semana, entre 30 a 40 minutos. Então, você precisa encontrar alguma atividade que seja prazerosa para você. Atividades ao ar livre também são muito importantes para poder ajudar na modulação da imunidade, porque as atividades ao ar livre ajudam no controle do estresse. Atividades também de respiração, terapia. Fazer terapia também é muito importante para aumentar a imunidade, é essencial, junto com o acompanhamento nutricional. E outra coisa também, a oração. Já foi comprovado também cientificamente que a oração ela tem um poder maravilhoso para o controle do estresse. Por que isso acontece? Porque quando oramos, quando clamamos pelo sangue de Jesus, nós entregamos toda a nossa ansiedade diante do altar do Senhor. Então, dessa forma, a gente descansa. Dessa forma, nossa imunidade vai lá para cima, porque as nossas necessidades pessoais estão diante de quem pode resolver tudo, que é Deus. Realmente, a gente entregou para a pessoa certa, né? Que é o Senhor que pode nos ajudar, né? A oração, ela vai acalmando a gente, vai tranquilizando, porque a gente vai falando tudo, né? Para Deus, vai falando aquilo que é necessário, aquilo que a gente está angustiado, e aquilo vai trazendo uma paz para a gente, né? Então, muito interessante, realmente. A oração é a melhor coisa. Então, Gabi, a gente está quase finalizando. Eu gostaria de te perguntar, né, se você quer deixar algum recado para aqueles que estão nos assistindo, né, porque esse tema é muito importante sobre a imunidade. Se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu estou um pouco triste porque já está acabando o programa, foi tão maravilhoso ter a participação. E fico muito feliz, muito honrada pelo convite. Eu amo a TV Manaim, amo esse programa maravilhoso. E a TV Manaim está crescendo cada vez mais, com muitos programas interativos. Deixo aqui também o convite para você me seguir no Instagram, chama-se @NutriGabiAyala. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma perguntinha, terá o maior prazer em responder. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero ter ajudado e contribuído de alguma forma. Muito obrigada, Gabi. Com certeza contribuiu. Agora vem comigo, que a gente vai finalizar o programa deixando um texto bíblico, né, que você já conhece. Vamos ler juntos, então, aqui.
Está lá em 1 Coríntios 6:20, que vai nos dizer: porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!